Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e a esta série de vídeos que se inicia a partir de hoje. Eu tenho a intenção de comunicar a você que está aí do outro lado a sabedoria encontrada na Torá. E eu já vou explicar mais a esse respeito para você. Fique comigo. A minha intenção era estar fazendo agora uma transmissão ao vivo com cada um de vocês que estejam aí assistindo, mas nem sempre isso vai ser possível. Porém, eu pretendo preparar um vídeo para subir no meu canal todos os sábados, pela manhã. As transmissões, talvez elas aconteçam pela manhã ou na parte da tarde. Neste sábado eu não pude fazer a transmissão, mas eu gostaria já de dar início a esse projeto que Deus colocou no meu coração para instruir e ajudar na compreensão das Escrituras com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade aqui nesse lugar, o ambiente para nós compartilharmos a palavra de Deus e aprendermos juntos os segredos das Escrituras encontrados na sabedoria hebraica, na sabedoria antiga. Quando eu digo a você que esse projeto tem por objetivo transmitir a sabedoria encontrada na Torá, eu preciso primeiro explicar para você o que é Torá. Torá, ela está traduzida na nossa Bíblia com a palavra lei. A nossa Bíblia, ela é uma tradução que veio de outras traduções desde seu original hebraico. E a palavra que na nossa Bíblia em português aparece para lei, no texto hebraico aparece a palavra Torá. E essa palavra Torá, ela nada tem a ver com lei no sentido apenas de regras e mandamentos. A palavra Torá, ela vem de uma raiz iará, que significa instrução, instruir. Logo, quando nós olhamos para a Torá dessa perspectiva, nós conseguimos compreender por trás de cada mandamento, por trás de cada história, uma instrução, um conceito vestido com as histórias, com as narrativas e com os mandamentos escritos. Nosso objetivo, portanto, é buscar compreender os princípios espirituais por trás da letra. Paulo vai nos dizer que existe um espírito que está oculto atrás de cada letra da Torá. E ele chega a afirmar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O nosso objetivo não é olhar para a letra morta da lei, mas buscar compreender a partir das narrativas, dos mandamentos nela escritos, o Espírito que ali está contido para trazer vida, para trazer sabedoria, para trazer instrução e compreensão, uma vez que esse é o objetivo da Torá. Então esse é o primeiro passo para que você possa caminhar junto comigo nesse projeto. Você precisa compreender que quando eu me refiro à Torá, eu estou me referindo à sabedoria de Deus. Estou me referindo à instrução de Deus. Aquilo que Deus comunicou ao homem para que por meio desta instrução o homem possa dar-se bem neste mundo, possa ter vida. É como alguém que cria um produto e junto desse produto entrega um manual para que saiba como usar aquele produto. Deus criou o mundo e junto com este mundo ele fez um manual de como viver neste mundo, de como extrair deste mundo a experiência melhor possível. E esse manual ou essa instrução se chama Torá. O Senhor Jesus chega a afirmar, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 18 ou 19, que qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Observa que o Senhor Jesus, ele destaca a importância de ensinar os mandamentos que estão descritos ou escritos no livro da lei, na Torá do Eterno. Logo, Torá está relacionada a ensino, a instrução, mais do que necessariamente ou simplesmente mandamentos e regras e punições e proibições.
A leitura da Torá, ela é feita numa divisão de 54 porções, 54 partes. E cada uma dessas partes, cada uma dessas porções, elas são lidas a cada semana, completando o ciclo de um ano. Então, dentro de um ano é feita a leitura completa da Torá. E todo ano se inicia um novo ciclo a partir de cada porção de cada semana. E nesta semana que estamos dando início a esse projeto, a porção da Torá que está sendo lida, que está sendo estudada, é a porção chamada Metsorá. Ela se encontra do capítulo 14 de Levítico até o capítulo 15, no versículo 33. E ela tem esse nome por ser a primeira palavra que aparece ali no capítulo 14 do livro de Levítico. Cada nome da porção é dado de acordo com a primeira palavra que inicia aquele trecho da Torá. E essa porção que estamos iniciando esse projeto, nós começamos com a porção Metsorá. Essa porção ela está sendo lida em todo o mundo, por toda a comunidade de Israel. E eu gostaria de acompanhar essas porções junto com você, para juntos nós extrairmos a sabedoria, a instrução por trás de cada porção. Eu preciso que você entenda que a Torá, ela não é algo relacionado exclusivamente ao povo judeu. Quando eu falo sobre Torá, eu não estou falando sobre judaísmo necessariamente, uma vez que nós encontramos, antes mesmo de existir o judaísmo, pessoas que cumpriam Torá, que tinham a instrução de Deus em seus corações. A exemplo de Abraão, a respeito de quem o Senhor disse em Gênesis que ele cumpria os seus mandamentos. A respeito de Caim e Abel, que souberam oferecer sacrifícios a Deus muito antes de houver uma lei escrita que lhes ensinasse como fazer isso. Então a lei ou a Torá, ela é a sabedoria divina. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7 que a lei ela é espiritual. E eu quero junto com você compreendermos esse aspecto espiritual na lei, na Torá ou na instrução de Deus. A porção de Metsorá, ela é a porção que trata especificamente sobre aquele que se encontrasse com uma doença ou uma impureza espiritual chamada Tzaraat. Tzaraat era aquilo que acometia uma pessoa que ficava leprosa. Mas essa lepra que é vista aqui na porção Metsorá, nada tem a ver com a doença hanseníase que encontramos hoje. Ela era uma punição de Deus contra um pecado específico que tornava a pessoa nessa condição impura. E a pessoa em condição de impureza, ela estaria impedida de participar dos rituais realizados dentro do templo, dos sacrifícios feitos dentro do templo. Ela não poderia participar daquilo que era espiritual, daquilo que era sagrado. Qual é a instrução que nós recebemos disso? Que há muitas coisas que podem nos impedir de ter acesso às coisas sagradas, às coisas santas. Jesus vai dizer que não se deveria lançar pérolas aos porcos. E ele usa o exemplo do porco, porque o porco é, pela Torá, considerado um animal impuro. Ou seja, pessoas que estão numa condição impura que impede elas de acessarem as pérolas do reino. Então, o que é aquilo que deixava uma pessoa impura? Era algo que impedia ela de acessar as coisas sagradas, as coisas santas de Deus. E a pessoa tomada por essa tzaraat, por essa lepra, era aquela que havia praticado o pecado da maledicência, ou em hebraico, o pecado da Lashon Hara. Lashon é língua e Hara é mal ou má. Então a língua má, a língua maligna, a pessoa acometida dessa impureza é porque ela havia praticado a maledicência. E na porção Metsorá, de Levítico capítulo 14, vai nos mostrar que essa impureza, ou que essa lepra, que essas manchas, elas não começavam de início já na pele do indivíduo. Ela começava na roupa, depois no cabelo,
na casa. Isso eram sinais que Deus ia dando para a pessoa de que ela estava vivendo no pecado da Lashon Hará. E que antes mesmo da lepra atingir seu corpo, ela deveria aproveitar aqueles sinais para interromper o seu pecado e buscar arrependimento. Caso isso não acontecesse, essas manchas iam crescendo, se espalhando até tomar todo o corpo da pessoa. A pessoa que era então tomada por essa impureza, ela agora deveria viver isolada da comunidade de Israel enquanto estivesse naquele tempo de impureza. Isso porque, segundo os rabinos, a pessoa que cometeu Lashon Hará, ela dividiu amigos, ela dividiu parentes, ela causou divisão. Então agora ela própria tem que estar separada, aprendendo a lidar com as consequências da sua própria língua. E também, uma vez isolada, não teria com quem ela continuar praticando a Lashon Hará. Logo, essa impureza não era só um juízo, mas era um tratamento de Deus para com a língua daquela pessoa. A porção Metsorá diz que o indivíduo que estava nessa condição de impuro, se ele fosse se locomover para algum lugar, ele deveria tampar a boca e gritar: impuro, impuro, impuro. Isso para comunicar a ele a instrução de que a mesma língua que ele usou para denegrir alguém, agora estava tendo que denegrir a si mesmo. É a consequência das nossas ações. Veja quanta sabedoria divina por trás dos mandamentos e das práticas rituais encontradas na Torá. E é isso que eu quero extrair com você. Eu quero que você caminhe junto comigo para que juntos a gente possa compreender as instruções, a sabedoria encontrada em cada porção da Torá. Para isso, eu vou buscar sempre trazer algum comentário, ler algum comentário rabínico, e hoje eu gostaria de trazer um comentário encontrado no livro Reflexões da Torá, de Moshe Grilak. Ele vai citar o Midrash Rabbah de Rabino Yoshua ben Levi. E esse Rabi Yoshua ben Levi vai citar o seguinte comentário: 5 são as leis do leproso. A palavra lei aparece 5 vezes neste trecho bíblico, que relaciona os preceitos da lepra e do leproso. Por 5 vezes aparece: esta será a lei do leproso, esta é a lei daquele em quem está a chaga, etc. Isto vem ensinar-nos que todo aquele que maldiz transgride os 5 livros da Torá. E aí Moshe Grilak vai fazer o seguinte comentário em cima desse Midrash: atentem ao enunciado deste sábio. Ele diz que quem maldiz o seu próximo transgride os 5 livros da Torá. Porque não se limitou a dizer que transgride a Torá, como é comum no texto bíblico, mas diz que transgrediu os 5 livros da Torá separadamente. Porque ele quis realçar que aquele que faz fofoca sobre o próximo atinge cada um dos 5 livros da Torá. Pois o dardo afiado em que se transformou sua língua, ao atingir seu companheiro pelas costas, prova que ele não sabe ler e interpretar o texto, que não aprendeu a lição transmitida nos 5 livros da Torá e que não possui senso de responsabilidade social. Então, olha que interessante, Moshe Grilak ele vai entender esse Midrash de que aquele que transgride ou que comete o pecado da Lashon Hará, ele transgride os 5 livros da lei. A lei, propriamente, ela é de Gênesis a Deuteronômio. Então, esses 5 livros compõem a lei. Mas, por 5 vezes, Rabi Yoshua ben Levi diz que aparece na porção Metsorá, aparece por 5 vezes: esta é a lei do leproso, esta é a lei do leproso, esta é a lei do leproso, esta é a lei do leproso. Indicando que o leproso ele transgride os 5 livros da lei, separadamente. É agora Moshe Grilak que vai explicar que o Rabi Yoshua ben Levi, ele vai dizer que isso é porque cada um dos livros da Torá traz um exemplo contra a Lashon Hará. Em Gênesis nós temos um exemplo contra a Lashon Hará. Em Êxodo nós temos um exemplo. Em Levítico nós temos um exemplo.
Em Número nós temos um exemplo, e em Deuteronômio nós temos outro exemplo. Aquele que lê os 5 livros da lei e continua cometendo Lashon Hará, é porque ele não entendeu nada do que ele leu, e por isso ele transgride os 5 livros da lei. Olha a explicação dele. O fofoqueiro, assim afirma esse Midrash, ignora a história da serpente no início do livro de Gênesis, capítulo 3. Nela encontramos a terrível tragédia causada pela maledicência. Foi a serpente que causou aquele holocausto terrível ao tentar voltar Adão contra Deus. Ela disse: porque sabe Deus que no dia em que comerdes dele, abre-se-vos-ão os olhos e sereis como Deus. Assim, empurrou a espécie humana para os braços do pecado, da morte e do sofrimento eterno. Então a serpente ela faz uma Lashon Hará contra Deus, fala mal, ela interpreta mal algo que o próprio Deus havia dito. Então em Gênesis nós temos um exemplo contra a Lashon Hará. O nosso fofoqueiro também parece esquecer o que se passou com José, quando este caluniou seus irmãos, os quais passaram a odiá-lo a ponto de venderem-no ao Egito, enquanto seu velho pai emergia em um luto profundo. Aqui Moshe Gilak vai relacionar aquela atitude de José levar os erros de seus irmãos a seu pai como uma Lashon Hará da parte dele. O livro de Êxodo, segundo este Midrash, também oferece-nos uma grave advertência às consequências que podem ter as más palavras que pronunciamos. Foram os comentários feitos por Datã e Avirã que tornaram público o fato de Moisés ter matado o egípcio, obrigando-o a fugir para escapar da espada vingadora do faraó. Então, no livro de Êxodo, nós temos mais um exemplo contra Lashon Hará. O maledicente atinge também o livro de Levítico, o qual contém diversas advertências explícitas contra a fofoca. Quanto ao livro de Números, nele também as palavras falam por si, sem necessidade de maiores explicações, pois é neste livro que aparece a história dos espiões que difamaram a terra de Israel, condenando toda a geração a perambular pelo deserto, impedida de entrar na terra prometida. Nele também é apresentada a história de Miriam, a irmã de Moisés. Ela foi atingida pela lepra por falar mal de seu irmão, o profeta. Este é o poder destruidor da língua, que o maledicente ignora ao maldizer os outros. Assim, a pena determinada neste trecho bíblico está de acordo com a amplitude e profundidade do pecado. Todos os dias que a chaga estiver nele, será impuro, impuro é ele, e só estará. Fora do acampamento será a sua morada. Esse foi um comentário que eu quis trazer para você sobre essa porção Metzorá, que trata da impureza daquele que comete a maledicência. A próxima porção da Torá vai ser de Levítico 16 até o capítulo 18, versículo 30, e ela se chama Aharé. E eu convido você a voltar aqui nesse canal no próximo sábado, e nós vamos estar compartilhando com você a sabedoria da Torá. Que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe com pessoas que amam aprender, que amam buscarem conhecimento através das Sagradas Escrituras.